Boa tarde, a gente vai apresentar o trabalho da matéria do professor Daniel Valadão, referente à maneira de conservação do solo e da água. O nosso tema é a capacidade do uso da terra, e quem vai estar apresentando o trabalho sou eu, Marielle, a Bruna e o Lucas. Então, uma pequena introdução ao tema agora. A capacidade do uso das terras é uma classificação técnica ou interpretativa baseada no conhecimento das potencialidades e limitações das terras, considerando em especial a sustentabilidade e a erosão, e informando as melhores alternativas do uso das terras. Então, a capacidade produtiva do setor agrícola de um país ou de uma região, ela depende fundamentalmente da disponibilidade do recurso natural da terra, e é por isso que a gente tem que usar de maneira consciente na agricultura. A capacidade do uso indica o grau de intensidade de cultivo que se pode aplicar em um terreno sem que o solo sofra diminuição da sua produtividade por efeito da erosão. E ela tem o propósito de definir a máxima capacidade do uso sem o risco da degradação. Vou falar um pouco sobre qual o fundamento do sistema de capacidade do uso do solo. O sistema de capacidade do uso do solo é uma seleção técnica interpretativa que mostra as classes de solo baseadas em critérios físicos da área, onde os aspectos socioeconômicos não são considerados. Então, aqui ele não vai levar em conta para que a terra está sendo usada, se é para agricultura ou agropecuária. Eles vão levar em conta, basicamente, só os aspectos físicos e um pouco dos aspectos químicos daquela terra para poder montar essa ficha e fazer o estudo. O sistema de capacidade de uso é uma classificação técnica que representa um agrupamento qualitativo. Então, a gente vai falar sobre a qualidade de tipos de solo, sem considerar a localização ou as áreas características econômicas da terra. Diversas características e propriedades são sintetizadas e a gente visa a obtenção de classes homogêneas de terra, então a gente vai ver não está mais igual, e tem o propósito de definir a sua máxima capacidade. Então, quanto tempo que a gente vai usar aquela terra sem que sofra o risco de degradação e comece a aparecer erosão, ou então que a erosão seja mais acelerada. E assim, o agrupamento de terras, eles são divididos em algumas partes. Pode ser em função da arabilidade com irrigação e subsequente drenagem, em agrupamento por risco de erosão, por necessidade de calagem e em uma função de capacidade máxima do seu uso, entre outras. Então, vai ser dividida nessas aqui que eu acabei de falar. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre o sistema de classes de capacidade, que ele é dividido em 4 grupos hierárquicos, e o primeiro é o grupo, depois vem a classe, as unidades. Então, o grupo em si, ele é dividido em 3, que são 3 letras, que é A, B, C, e essas letras indicam o grau de intensidade do uso da terra. O A são terras passíveis de qualquer utilização, são áreas destinadas a aplicativos também, terrenos com capacidade e variabilidade das atividades agrícolas ou agropecuárias, de acordo com qualquer indicação das restrições das classes 1 a 4, que a Bruna vai falar um pouco mais para frente o que é essas classes. A, B, são terras impróprias para cultivos intensivos e extensivos. Ela é mais imprópria, né? E ela, por conta de provavelmente alguns problemas relacionados à erosão ou à presença de erosão ali, ela pode cortar cultivos, passagens, florestas e reflorestamentos com restrições de acordo com as limitações das classes 5 a 7. E o C são terras impróprias para cultivo de qualquer tipo, sendo próprias para proteção e abrigo de fauna e flora, que elas são próprias para a preservação da biodiversidade, elas são recarga de águas e rios, e também tem a presença de sítio arqueológico. E ela é
ela é usada, na verdade, para recreação ou turismo, correspondendo à classe 8, mas também tem alguns outros tipos de terreno, como rocha, praia e áreas urbanas, que são próprios para o cultivo que estão dentro dessa área. Então, aqui vai ser onde não pode ser cultivado. Pode passar. Nesse esqueminha aqui, eu vou explicar um pouco o que é o grupo, a classe, a subclasse e a unidade, só para ficar um pouco mais fácil. Como eu falei, o grupo, ele é dividido em três, que é o A, o B e o C. A classe, ela é dividida em 8, que é representada por números romanos, e esses números, como eu falei aqui, eles estão dentro essas classes, desculpa, como eu falei, estão dentro dos grupos. Então, de 1 a 4 está dentro do A, de 5 a 7 está dentro do B, e o 8 está dentro do C. Depois vem a subclasse. E nisso já vai estar tudo interligado. O grupo interligado com a classe, e daí a classe com a subclasse, e por fim, todos na unidade. A subclasse, ela é dividida em 4, que são por letras também, que é a letra E, S, A e C. A E significa erosão, S, solo, a água, e o C, clima. E as unidades, elas são divididas dentro desse erosão, solo, água e clima. Para dar um exemplo do que está dentro dos grupos das unidades. O E, que é de erosão, que é o primeiro, fala mais sobre declive acentuado, declive longo, mudança de textura abrupta, erosão laminar. O S, que é o solo, é pouca profundidade, textura arenosa em todo o perfil, pedregosidade, altas argilas expansivas. O A, que é a água, ela sofre ático elevado, risco de inundação, subsidência em solos orgânicos, deficiência de oxigênio no solo. E o C, que é o clima, é a seca prolongada, geada, ventos frios, granizo e a presença de neve. Pode passar. Eu vou falar um pouco agora sobre a classe, mas mais para frente a Bruna vai falar um pouco mais. As classes, como eu disse, elas são nomeadas por algoritmos romanos de 1 a 8, são as quais indicam o grau de limitação de uso. Cada classe tem o mesmo grau de limitação, ou seja, a mesma limitação de uso ou o mesmo risco do potencial de degradação. Então, nas classes, ela vai se referir à natureza da limitação. Aqui a gente vai falar sobre a natureza da limitação, aonde isso se encaixa. Pode passar. Pode passar. Tô tentando passar, que acho que deu uma travada. Aí. Aqui é só um exemplo de classe, e aqui é um exemplo da classe 1, que pode ser representado pelo latossolo vermelho, eutrófico típico, de textura argilosa, num local de declive de 0 a 3%, ao contrário da classe 2, onde o mesmo ocorre em um local de declive de 3 a 6%. Então, a gente consegue ver que tem uma diferença de um para outro, que do 1 vai de 0 a 3, do 2 já vai de 3 a 6%. A subclasse, elas indicam o tipo de limitação. O agrupamento nas subclasses, como eu falei, é de erosão, solo, água e clima, e aqui está na sequência que é de maior importância. Primeiro vem a erosão, depois o solo, depois a água e depois o clima. E as unidades, elas especificam a natureza da limitação e são importantes para orientar a recomendação de uso e as práticas de manejo específico. Então, a gente vai recomendar o uso e o manejo de práticas conservacionistas aqui. E aqui é uma descrição mais detalhada do tipo de solo. Então, aqui vai ser o mais detalhado possível que a gente vai ter daquele solo. Pode passar.
Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre as classes. Como a Marie estava falando, a classe de 1 a 4, ela pertence ao grupo A. Então, a classe 1, ela é apta a qualquer tipo de cultura, sem ter nenhum tipo de correção ou conservação do solo, sem nenhuma prática. No caso da classe 2, ela também pode ser cultivada qualquer cultura, porém deve adotar alguma técnica simples de correção e conservação do solo. Já a classe 3, ela é apta para as culturas com algumas práticas mais complexas de conservação e correção de solo. Pode passar. Aqui um exemplo, né, de uma plantação de soja. Você pode plantar soja, mas dentro de cada especificação de cada classe. Pode passar. A classe 4, ela pode ter cultivos, mas com o mínimo de revolvimento de solo e deve adotar algumas práticas um pouco mais complexas de conservação e pode ser utilizado para manejos que expõem o solo ou mantém o solo sem cobertura nenhuma, tipo, por algum período de tempo. E também apenas para cultivos ocasionais ou em algumas extensão limitada, tipo um cultivo menor. A classe 5, que já entra no grupo B, culturas, pastagens e reflorestamentos em algumas situações especiais. São indicados em funções do tipo de limitação da terra, igual naquele quadro lá, que tinha neve ou tinha erosão laminar, esse tipo de coisa. Então, essa é a limitação. Em geral, o excesso de água com práticas de conservações de água, de solo e da água. E a classe 6 também, ela é apta para as culturas permanentes, protetores de solo ou cultivos de pequena extensão com boa cobertura de solo, para pastagens bem manejadas e reflorestamentos com práticas de conservação de solo. Ou seja, aqui já é tem que ter uma prática melhor de conservação de solo e ela é para cultivos que vão permanecer naquela área para o resto da vida dela. Ou, no caso aqui, de reflorestamento, num lugar que você vai ter que reflorestar. Pode passar. A classe 7 também ainda é no grupo B. Ela é apta para aquelas pastagens bem manejadas, reflorestamento e cultivos perenes de espécies arbóreas. E aqui também precisa ter práticas complexas de conservação de solo e uma manutenção constante da cobertura do solo. E, por fim, a classe 8, ela é imprópria para qualquer tipo de cultivo, imprópria para culturas, pastagens ou reflorestamento. Unicamente, ela serve para abrigo e proteção de fauna e flora. Ela também seria área de APP, utilizada para armazenamento, recreação. Também encontra-se nessa classe as áreas com restrições agrícolas, igual eu falei, as APP, que seria as áreas de preservação permanente. Ou recreação também, que é ali onde você pode ir para utilizar aquele lugar, mas não pode plantar nem fazer nada ali. Pode passar. Passe de novo. E aqui ficou errado a animação, mas enfim, aqui é uma área de recreação que é lá em Bonito e em MS, que as pessoas é uma área de preservação, e só que pode ser utilizado para recreação, as pessoas fazem flutuação lá. Passar. Pode passar. Deu uma travada aqui, deixa eu. E aqui seria mais ou menos uma imagem onde você pode ver cada uma dessas classes. Aqui um lugar onde pode ter plantar sem nenhum tipo de conservação do solo, enfim. Aqui é só uma imagem ilustrativa. Pode passar. Bom, as práticas simples de conservação, elas vão ser aquelas
em que pode utilizar apenas uma prática isolada para a redução da erosão ou a melhoria da qualidade do solo. Normalmente, só uma prática dessas vai ser suficiente para evitar a degradação do solo. Pode ser práticas vegetativas, edáficas e mecânicas, como o preparo e o cultivo em nível, a manutenção da palha na superfície, adubação adequada, as quais são utilizadas para aumentar a cobertura vegetal ou aumentar a infiltração de água no solo. Pode passar. Já as práticas complexas, elas exigem um maior planejamento e vai utilizar várias dessas práticas para controlar o processo erosivo. E geralmente envolve as práticas de controle de escoamento, que seriam a prática e práticas mecânicas, como o aterresseamento, que tem nessa imagem aqui, associado com práticas vegetativas e edáficas. As práticas vegetativas a gente vai explicar mais para frente. Pode passar. Aí aqui seriam as principais práticas de conservação de solo, que eu vou... Pode passar. Aqui o que a gente estava falando. As práticas edáficas, elas vão ser aquelas que fazem o controle de queimadas, a calagem, normalmente adubação orgânica, aumento da produção vegetal, que seria a palhada, e a adequação da cultura ao tipo de solo. Então, naquele solo, você vai colocar uma cultura que vai se adequar melhor àquele solo. Pode passar. E aqui seriam as práticas vegetativas. Primeira é a alternância de capinas. Essa alternância de capinas, ela ocorre quando, principalmente em cultivos de nível, cultivo em nível. O que você vai fazer? Numa rua, você vai capinar e vai deixar ou a leira, né? Ou a outra, e a outra você não vai capinar, você vai alternar essa capina. Pode passar. A cobertura morta seriam a prática de cobrir a superfície do solo com camada de matéria orgânica, que normalmente são os restos culturais que a gente utiliza para manter a matéria orgânica. Isso é extremamente benéfico, pois além de estar reutilizando os restos das culturas, também está protegendo o solo e evitando a degradação desse solo. Pode passar. E aqui a mais conhecida, né, que seria a rotação de cultura. Nesse caso, numa mesma área, você vai ter diversas culturas, e essas culturas, e você vai alternar anualmente. E essas espécies, elas devem ser levadas em consideração o propósito comercial e a recuperação do solo. Então, numa mesma área, você pode pôr cevada e soja num ano, aí depois a canola ou milho, aveia, soja, trigo, feijão, pastagem, milho novamente, e assim sucessivamente. E você vai rotacionar as culturas ao longo do ano. Pode passar. E dando continuidade, né, pessoal, ao que já foi apresentado pelas meninas, algumas práticas aqui já foram faladas das práticas edáficas, agora as práticas vegetativas, para que a gente possa aumentar a capacidade do uso do solo, né, e ter um melhor aproveitamento. Dando continuidade, a gente tem, por exemplo, a formação e o manejo de pastagens, né, então a gente tendo ali uma pastagem bem feita desde o começo, vai aumentar a nossa proteção do solo, a capacidade dele produzir também essa pastagem, né, por mais tempo. Outra prática também, que é muito usado hoje em dia, é o florestamento, né, e o reflorestamento. Então, muitas áreas, às vezes, que já foram, né, degradadas, é possível fazer a recuperação dela com o reflorestamento, né, é uma prática que leva tempo, mas tem sido bastante proveitosa, né, ajuda também ali nas nascentes, recuperação de nascentes, recuperação dos rios, né? Temos também o uso de quebra-ventos, que a gente vê bastante aqui na região, né? Principalmente em regiões montanhosas também, tem muito o uso de quebra-vento, que é uma forma de proteger as culturas, né?
contra ali a ação do vento, a ação de poeira, e acaba evitando tombamentos. Temos também a prática do cordão de vegetação permanente, né, que é feito esse cultivo em faixas, né, na maioria das vezes em faixas, e é criada essa proteção também para as culturas, semelhante aos quebra-ventos. A recomposição, né, de matas ciliares é muito usada também ali as matas próximas a matas usadas em lavouras, né, a cultivos que tem ali próximos a essas matas, seja para recuperação de rios, recuperação das áreas que estejam ali próximas da fauna, né, da flora, é muito usada também. O cultivo em faixas, né, onde uma cultura às vezes acaba sendo benéfica a outra, ou quando é usado para mesmas culturas, acaba ajudando ali não deixando acontecer a erosão dos solos, né? As curvas de níveis também são bem similares. O consórcio de culturas também, que é usado para nessas culturas aqui, sempre visando espécies que são benéficas umas para as outras, espécies benéficas, e às vezes ajudando até ali na estrutura do solo, né, esse consórcio, essa interação entre as culturas. Falando um pouco agora, né, continuando a capacidade potencial de uso de cada solo, ela refere-se à condição máxima de uso, como o próprio nome já diz, né? A condição máxima do uso dessa terra sob determinada intensidade de prática conservacionista, né, visando sua aplicação no planejamento territorial estratégico. Então, o seu uso ele não é recomendado em projetos executivos devido à escala do levantamento de solo utilizada, né, além da necessidade da obtenção de outros fatores limitantes de ocorrência local, tais como os relacionados à ocorrência da erosão, excesso de água, fertilidade e a pedregosidade. Então, aqui fala que não é recomendado em projetos executivos devido à escala, né? Devido essa escala não ser tão detalhada, então já não é recomendado, né? Aí já seria melhor fazer uma análise mais detalhada, né? Além da sua necessidade, como fala aqui, né? A ocorrência de locais com erosão, excesso de água para determinado terreno. Para ser feito esse enquadramento, né, dentro do sistema, é usado dois métodos. Para que possa ser enquadrado, é usado esses dois métodos para analisar qual seria o enquadramento, né, o que a gente falou lá no começo da apresentação, né, que são as classes, as subclasses. Nós temos o método paramétrico, que ele considera os efeitos das características individuais da Terra, atribuindo pesos ou parâmetros, e depois combina esses efeitos para se obter a capacidade do uso, né? Então, ele é usado parâmetros quantitativos ou qualitativos ali do solo, utilizando chaves, tabelas ou réguas para a classificação da terra. Então, ele é feito, né, dessa maneira mais detalhada, mais quantitativa, vamos dizer assim. Um dos defeitos que ele tem, vamos dizer assim, né, uma das suas... Ele é um método subjetivo, porque ele não usa comparação com outros pesquisadores ou com outras regiões, né, do determinado lugar, aqui no Brasil, por exemplo. Então, ele é um método mais singular. Então, isso seria um dos defeitos dele. E temos também o método sintético, né, que ele considera características e qualidades da gleba como um todo, julgando com elas a sua adaptabilidade para o uso intensivo com cultivos, pastagens e reflorestamentos. E comparados com as definições da classe de capacidade de uso, enquadra-se a gleba na que a mais se aproxima. Ou seja, ele é analisado as características ali uma por uma, de maneira separada, e depois faz uma análise e vê em qual mais ela se aproxima, em qual mais se encaixa. Então, do ponto negativo é que ele caracteriza, ele avalia cada característica separadamente. Então, ele não avalia ali como uma interação em um todo.
cada característica separadamente. Aí acaba deixando a desejar em alguns casos. E o que é a avaliação de aptidão do uso da terra, né? Basicamente, a aptidão das terras é definida através da comparação de suas condições agrícolas com os níveis estipulados para cada classe, de acordo com os 3 níveis de manejo considerados, né? Então, dentro de tudo isso que a gente já falou, aqui seria um resumo, né? Colocado aqui, como que é feita essa aptidão do uso da terra para que possa ser usada posteriormente. Aqui a nossa bibliografia. E é isso o nosso trabalho, pessoal. Tentamos achar o máximo de dados que nós podemos, né? É um tema bem claro, assim, para nós, né, que estamos estudando a área. Então, assim, não é um tema que exige muitos conhecimentos de fora, porque é um tema que a gente já fala desde o início do curso, né? A capacidade do uso da terra está ligada à raiz do nosso curso. Então, acho que deu para todos entenderem, né? Agradeço ao professor e a todos. Obrigado.